tudo bem? Vamos hoje à nossa aula 2 de inglês básico, que a gente utiliza imagens para poder ensinar inglês. Na última aula nós trabalhamos o I work, you work e o auxiliar do. E esses dois pronomes pessoais, I e you, a gente utiliza para dizer de mim, de você. E hoje nós vamos fazer essa aula com o pronome pessoal he. Então, quando se está falando de uma outra pessoa, ou seja, não é mais sobre mim ou sobre você, nós estamos falando sobre a outra pessoa, sobre he, sobre she. Então, he, que é o pronome pessoal para ele, e o she, que é o pronome pessoal para ela. Um detalhe importante aqui é que no momento que nós utilizamos o he e o she, sempre quando nós utilizamos o verbo, e nós vamos começar aqui com o verbo work, que é o verbo que nós utilizamos na última aula, nós acrescentamos um S aqui no finalzinho, um ES, dependendo do tipo de verbo e do tipo de... Nós não temos conjugação, mas vocês percebam aí que existem os auxiliares que ajudam para que a gente possa fazer aí essa conjugação, se assim podemos dizer, essa utilização dos verbos. Então, por exemplo, quando se está falando de uma outra pessoa, não é uma única pessoa, ou seja, tem que ser um singular, usa-se o pronome he ou she e no verbo acrescenta-se o S. Nós temos aqui nossas imagenzinhas, nossos bonequinhos. Então, é uma pessoa falando de outra pessoa. Então, he works, ou seja, ele está dizendo que a outra pessoa, ele trabalha. Então, he works. Então, acrescenta-se o S aqui no final. Se fosse she, seria she works. Então, uma pessoa falando sobre outra pessoa, né? Nesse caso aqui masculino, he works. Vamos aqui então acrescentar aos nossos verbos o S. Então, vamos utilizar aqui os mesmos verbos que nós utilizamos na última aula. Quem não assistiu, volte lá e perceba que nós sempre começamos aqui com esses verbos. Então, he eats rice and beans. He eats rice and beans. Ou seja, ele come arroz e feijão. He sings a new song. He sings a new song. Ele canta uma nova canção. He dances very well. He dances very well. Ou seja, ele dança muito bem. He knows everything about math. He knows everything about math. He knows everything about math. Ou seja, ele sabe tudo de matemática. He goes to the school. He goes to the school. Ou seja, vocês percebam aqui que nesse último verbo, que é o verbo go, nós utilizamos ele na última aula, nós temos aqui o ES que vai sendo acrescentado logo depois. Então, he goes to the school. Então, vocês repitam aí. He eats rice and beans. He eats rice and beans. Vocês repitam. He eats rice and beans. He sings a new song. He sings a new song. He dances very well. He dances very well. He knows everything about math. He knows everything about math. Repitam. He goes to the school. He goes to the school. Ou seja, nós trabalhamos o he, né? He works. Nós vamos trabalhar agora o she works, que é o feminino.
Tá? Quando a pessoa, né, o feminino aqui, está falando dela, she works. Então, uma pessoa falando de outra pessoa no feminino. She works. Vamos pegar aqui os mesmos verbos, para a gente poder repetir e memorizar aqui várias vezes. She eats rice and beans. She eats rice and beans. She sings a new song. She sings a new song. She dances very well. She dances very well. She knows everything about math. She knows everything about math. She goes to the school. She goes to the school. Repitam. She eats rice and beans. She sings a new song. She dances very well. She knows everything about math. She goes to the school. She goes to the school. Nos verbos referentes aos pronomes pessoais he e she, acrescenta-se o s ou então o es. Né? Sempre a gente tem que lembrar disso. Então, sempre quando se realiza uma pergunta, usa-se os pronomes pessoais na terceira pessoa, he ou she. Sempre o auxiliar também vai ser o does. Né? Então, na última aula a gente viu que tinha o do, né? Você utilizava o auxiliar para fazer pergunta com o do, e agora a gente utiliza o does para poder perguntar. Então, he works, sempre quando vai perguntar, né? Lá na última aula a gente via do I work, do you work, né? Sempre do, agora o does, porque vai acrescentar o es depois. Então, does he works? Does he works? Does she works? Does she works? Ou seja, o do com es, does. Você não vai perguntar do she works, até porque o som não fica legal, né? Então, o does é o que o som fica melhor. Nós percebemos aí esse som bem, né, bem mais cheio, bem, né, bem mais correto. Does she works? Does he works? Então, esse auxiliar does usado para os pronomes pessoais he e she, tá? Does she eats rice and beans? Does she eats rice and beans? Does she sings a new song? Does she sings a new song? Does she dance very well? Does she knows everything about math? Does she goes to the school? Então, vamos aqui, né? Eu falo e vocês repetem. Does she eats rice and beans? Repitam aí. Does she eats rice and beans? A próxima. Does she sings a new song? Does she sings a new song? A próxima. Repitam aí. Does she dance very well? Does she dance very well? Repitam. Does she dance very well? Próxima. Does she knows everything about math? Does she knows everything about math? Does she knows everything about math? Math. Does she knows everything about math? Does she goes?
ES, to the school. Does she goes to the school? Does he eats rice and beans? Does he eats rice and beans? Traduzindo aqui, ele come arroz e feijão. Does he sings a new song? Ele canta uma nova canção. Does he dance very well? Does he knows everything about math? Does he goes to the school? Bem lentamente vocês vão repetindo aí. Does he eats rice and beans? Repitam. Does he sings a new song? Repitam. Does he dance very well? Does he dance very well? Does he knows everything about math? Does he knows everything about math? Repitam. Does he goes to the school? Does he goes to the school? É importante a gente ir repetindo. Vocês vão repetindo junto aí para que possam aproveitar o som para poder conseguir aí através de uma repetição. Muitas vezes a gente aprende através de repetição a poder repetir os sons. Então esse auxiliar, o does, ele é sempre para poder perguntar se alguém come, se alguém canta, se alguém dança, né? Se ele dança, se ela dança, se ele dança bem, se ela dança bem, se ele sabe tudo a respeito de matemática, se ele vai à escola, se ela vai à escola. Então, sempre perguntando aí, né, no positivo. Mas a gente também pode utilizar o doesn't, né? De alguma forma ele é utilizado. Aqui a gente tem uma contração do does and does not. Então ele não usa isso, né? Porque também no português é assim, a gente pode perguntar, ele faz isso ou ele não faz isso, né? Então, da mesma forma que doesn't, usado para os pronomes pessoais he e she na negativa. Então, does not, doesn't. Doesn't she eat rice and beans? Doesn't she eat rice and beans? Doesn't she sings a new song? Ou seja, ela não canta uma nova canção? Doesn't she dances very well? Ela não dança muito bem? Doesn't she knows everything about math? Doesn't she knows everything about math? Doesn't she goes to the school? Doesn't she goes to the school? Tem um ponto de interrogação aí sempre, mas o que importa aqui é o conteúdo aqui, ou seja, doesn't she eats rice and beans? Ela não come arroz e feijão? Doesn't she sings a new song? Doesn't she dance very well? Ela não dança muito bem. Doesn't she knows everything about math? Ele não sabe tudo sobre matemática. Doesn't she goes to the school? Ela não vai para a escola. Também utilizado com he, né? Da mesma forma, com as mesmas frases que nós aprendemos anteriormente. Então, doesn't he eats rice and beans? Doesn't he sings a new song? Doesn't he dance very well? Doesn't he knows everything about math? Doesn't he goes to the school? A voz falhou aqui. Doesn't he goes to the school?
Doesn't he eats rice and beans? Ele não come arroz com feijão. Doesn't he sings a new song? Ele não canta uma música nova. Doesn't he dance very well? Ele não dança muito bem. Doesn't he knows everything about math? Ele não sabe tudo sobre matemática. E doesn't he goes to the school? Ele não vai para a escola. Então, são frases que a gente vai utilizando auxiliar da mesma forma que nós utilizamos o do, né? Anteriormente lá com I work, you work. Aqui em he, she works, sempre quando nós vamos perguntar, né? No presente, claro, porque depois nós temos auxiliar do futuro, do passado. Eu sempre friso que esses auxiliares eles nos auxiliam muito a poder utilizar, a criar frases, a responder, a perguntar, sem utilização de uma conjugação de verbos muito complexa, da mesma forma que nós temos no português. Então, na realidade, são aí formas, né, de facilitar a língua, de facilitar muito a língua e deixar tudo muito fácil. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.